Deus tem coisas grandes com menor. Deus escolheu Davi, que era menor. O coração do menor é segundo o seu coração. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes é com menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotentes. Deus sempre honra o menor. O menor não aparece, é Deus quem aparece nele. O menor não se oferece, é Deus quem apresenta ele. E quem mexer com o menor, está mexendo nele. Lindo, né, esse louvor? Quantos menores tem? Quantos escolhidos do Senhor são considerados como o menor da casa? Mas a escolha de Deus, ele não erra, não é verdade? Bom é sermos guiados pelo Senhor. Bom é sermos direcionados pelo Senhor. Bom é termos intimidade com o Senhor. Bom é termos relacionamento de verdade, de fato, com o Senhor. Bom é sermos humildes e não perseguirmos nossos irmãos. Bom é sermos humildes e não sermos prepotentes, orgulhosos, como muitos. Pastor perseguindo pastor, crente perseguindo crente. Por quê? Por inveja. Por falta de humildade. Porque se tivesse humildade, não fazia isso. Até não crentes, né? Às vezes até filho de crentes. Às vezes afastados e fazem isso. É muito feio. Por quê? Porque se deixa levar pela prepotência, pelo orgulho. Porque se acham. Gente, a gente não é nada, a gente é pó e cinza, mas ele é tudo, ele é, ele faz, ele é santo, é poderoso. Ele querendo levantar um, ele levanta, querendo fazer, ele faz, querendo, ele é. Ele que é. Nós não somos nada, nós somos pó e cinza, nós somos comedores de feijão e arroz. Simples assim. Para quem tem o ego aflorado, né? Ou se acha o rei da cocada preta. É um modo de falar, né, aqui no nosso estado. Então, a história de Davi é muito conhecida, ela é grande. E muitos de nós, às vezes, somos para o Senhor, a maioria dos pastores são chamados ou escolhidos por, né, como um Davi. Não porque tem a vida igual ao Davi ou teve a vida igual ao Davi. Praticamente, por exemplo, meu pai nunca adulterou. Acredito que minha casa, minhas irmãs, meus irmãos, acredito que nunca adulterou. Eu também não. Mas muitos acontece de cair na prática tal. Quem somos nós para condenar? Mas a palavra do Senhor, ela é uma espada afiada que serve para mim e para quem ouve, né? Serve para quem está falando e para quem está ouvindo. E é bom que a gente fique atento à palavra do Senhor. E o texto de 2 Samuel 12, eu entrei na live agora há pouco, escutei a irmã falando, né? E me deu a vontade de trazer a reflexão sobre isso. Porque muitas das vezes, hoje em dia a gente pode compartilhar nada que o povo já é julgando, já é criticando, já é manipulando. É uma manipulação tão terrível no mundo, ou no Brasil, que a gente fica assim, realmente tá o inimigo dominando a muitos. Porque se andasse na brecha, não agir dessa forma. Como eu sempre falo, quer saber sobre mim, quer saber sobre a nossa família, pergunta pra mim, pra minha mãe, pra nossa casa, pra nossa família, não é isso? Não podemos ir por terceiros, como muitos sem noção. E essa noção pode deixar sem noção, né, a falta de entendimento nessa noite e ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor, porque quem tem intimidade com o Senhor, a gente pergunta para o Senhor, a gente vai na direção do Senhor, a gente sempre está indo perguntando ao Senhor, mesmo que muitas das vezes somos ingênuos, não temos vamos dizer, a malícia ou a maturidade que às vezes outros têm, né, as pessoas têm mais idosas ou de idade, vamos dizer assim, que tem mais vivência. Em parte, alguns têm mais experiências, mas não quer dizer que porque você tem menos idade, você também não tem as suas experiências com Deus, porque cada um de nós devemos buscar as experiências com Deus. Eu gosto muito do pregador Gabriel e da esposa dele, né? Também é pregadora, louva, canta, prega, e são muito usados pelo Senhor, e a gente vê que é um casal que foi escolhido por Deus. Ela era cristã, casou com um moço que nem era cristão, Jesus salvou. Que assim Jesus faz, né? Ele tem suas formas de agir, trabalhar, enfim, de fazer o que lhe apraz. Nós não estamos aqui para condenar ou julgar, mas muitos estão dentro da igreja julgando e condenando. Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi, né? E vivenciei.
falta de sabedoria. Pessoas invejosas simplesmente entram dentro da igreja, você dá a mão, que é o pé, e ainda sai falando. Espírito de Jezabel, espírito de manipuladores, espírito de perseguidores, espírito de invejosos, a maioria filho de macumbeiros, que precisam ser repreendidos e convertidos. Se deixam levar pelo espírito, pelo falso espírito, né? Existe o verdadeiro espírito do Senhor e existe quem tem discernimento sabe o que é Deus e o que é das trevas. Então, no livro de Samuel vai falar sobre o profeta Natan, quando repreende Davi, quando ele cai em adultério, e adultério com a esposa de um amigo dele, né? Quem conhece a história de fato sabe disso. Davi caiu em adultério com a mulher de um amigo, ou seja, ele desejou ter a mulher de um amigo. Isso pode acontecer? Pode, muitas pessoas fazem isso, né? É certo? Não. E aí você pode condenar? Também não. E aí você pode julgar? Não. Mas a gente vai para a palavra e a gente vê que é errado. E o exemplo que está na Bíblia é para nós não fazermos. E se alguém anda fazendo, precisa se converter e se arrepender, não é verdade? Então, o que a Bíblia diz? O profeta Natan repreende Davi por desobedecer, ou seja, o que o capítulo diz, a Deus e matar Urias, o hitita, para se apoderar da sua esposa. Porque muitas das vezes a pessoa em si que é casada, ela não se contém com o marido que tem ou com a esposa que tem, e às vezes fica sondando, né, os maridos ali dentro da igreja, as mulheres. Deus conhece cada um, Deus conhece a fragilidade de cada um, Deus sabe, nós estamos aqui para julgar, que é isso que a gente tem que entender, e não sermos juízes como muitos são juízes aí. Muitas vezes, por um adulterar, às vezes quer matar. O que é matar? Quando você está no erro, você tem que chegar para a pessoa e falar, não desabafar em púlpito. Não é isso? Simples assim. É custo você chegar para um pastor e falar, o senhor está errado, o senhor está agindo assim, eu sei disso, ou o senhor revelou isso, ou para algum amigo, ou algum conhecido, ou uma pessoa da família, ou isso ou aquilo. É custo fazer isso? Não, mas o negócio é espalhar. O negócio é escandalizar, como a Bíblia diz. Ai de quem vem os escândalos, de quem vem. É quem espalha. Paga um preço. Porque eu sei que tem pessoas que são malas, psicopatas, sociopatas, narcisistas, no sentido de maldade, né? Que nem todo narcisista é má. Mas são egocêntricos, só pensam no seu umbigo, não tem amizades verdadeiras. O que é amizade verdadeira? Amizade verdadeira você ajuda quando precisa, você não abandona na hora da necessidade, você é amigo em todas as horas. E você é honesto, você trata todo mundo bem. O problema é quem não me tratou, porque a gente aqui em casa sempre tratamos bem, sempre fizemos o melhor pela igreja, sempre fizemos o melhor por todo mundo. Mas muitos faladores, fofoqueiros, safados, nojentos, que às vezes não merecia nem dar a mão. Né? São tão cínicos, tão invejosos, que agem com ruindade. Uma cambada de que só tem nome de crente, mas são manipulados pelas capas. Mas se não se converterem, já sabe para onde vão. Então, muitas das vezes a gente quer ser, mas a gente não é. Quem é ele, o grande é ele, quem faz é ele. E aqui o texto vai nos dizer o seguinte: o Senhor enviou Natan a Davi para repreendê-lo. Vamos apenas meditar no mesmo. Natan conta a Davi uma história sobre um homem rico e um homem pobre, ou seja, uma parábola. O homem rico não quis matar um dos seus animais para preparar uma refeição para um visitante, mas sim a cordeira do homem pobre. Davi ficou furioso e disse que o homem deveria ser morto e pagar 4 vezes o que tirou. Natan disse a Davi que ele era o homem que desobedeceu a Deus, ou seja, ele era esse homem, né? O Davi contou essa parábola e Natan falou: esse homem aí é você, Davi. Você quer, ou seja, você matou a cordeirinha, né, do seu vizinho, ou do homem pobre, e agora você quer que o homem seja morto e pague 4 vezes. 4 vezes. Tem gente que merece certas coisas, a gente vê injustiça. Quem age com injustiça merece às vezes uma lapada de Jeová e da justiça também, não é verdade? Mas quem somos nós, às vezes falamos na hora da raiva, mas quem somos nós para julgar alguém sem sabermos o contexto histórico de alguém? Mas tem muita gente pilantra, safado,
ou ruim que fala o que quer, né? Então, quem fala o que quer, ouve também o que não quer. Natan disse a Davi que era o homem que desobedeceu a Deus. Ele era esse homem. O Senhor disse que Davi seria punido por ter desprezado a sua palavra e tomado a mulher de Urias. O Senhor disse que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. O Senhor disse que traria desgraça sobre Davi da sua própria casa. Davi disse a Natan que pecou contra o Senhor. Natan disse que o Senhor perdoou o pecado de Davi e que ele morreria. Natan disse que o filho que Davi teve com a mulher de Urias também morreria, e assim aconteceu. Então, Davi aqui é um grande exemplo. Pode acontecer nos dias de hoje? Pode ser. Nunca saiu a espada. Ou seja, na nossa casa nunca houve adultério. Mas se na casa de alguém houve adultério, na nossa casa, tipo assim, aconteceu talvez um cunhado, alguma coisa do tipo, né? A pessoa está bem, sempre ficou bem? Sim, bem. Porque tem coisas que o Senhor coloca na balança. Porque Ele conhece lá no íntimo quem é eu e você para condenar e julgar alguém. Bom é não fazermos. Bom é não errarmos. Bom é não matarmos. A espada não saiu, não foi por causa do adultério. A espada não saiu da casa, foi por causa que ele matou um inocente. Matou o Urias, o amigo dele que se dizia ser amigo da onça, né? Que pegou a esposa do amigo, é o amigo da onça. Então, a espada não saiu foi por isso. Mas muito manipula a palavra, muitos estão assim loucos hoje, como louco, um espírito de loucura tem dominado a muitos, principalmente há alguns anos e principalmente 2 anos para cá. Porque não parar de buscar a Deus, de descer, de comer a palavra. Mas quem ama a palavra do Senhor, todo o tempo está conectado com o Senhor. O dia tem 24 horas, né? Praticamente a gente dorme 8 horas, vamos dizer. Mas né, 8 horas trabalha, 8 horas, enfim, a gente divide os horários. Mas a gente medita, né? Quem tem desejo de ir para o céu, ou quer ir para o céu, ou quer agradar o Senhor, a gente medita na palavra, como ela diz, dia e noite. A gente é conectado com o Senhor. Mesmo de sentar com o celular, sentar com alguma rede que, né, forneça pra gente computador, enfim. A Bíblia manual, né? Ou seja, a Bíblia assim, porque a Bíblia tem que estar aqui, ó, no nosso coração, que representa a mente. Quando fala coração, a Bíblia está se referindo à nossa mente. Vai gravarmos as escrituras na nossa mente. Mas muitas das vezes os esquecimentos, a idade vai chegando e a gente vai, né, esquecendo, a falta de vitamina, às vezes também no organismo, não é isso? Um B12, um TDAH não tratado, tudo isso causa esquecimentos e tantas coisas. Mas Jesus é lindo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então vamos parar de julgar os outros. Quem é você? Quem sou eu para condenar? Enquanto o Senhor permitiu essa espada não sair de Davi, Deus permitiu um rei casar com uma jovem, ou seja, deixar aquela mulher e casar com outra. Olha as coisas de Deus. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor e diretamente do Senhor. Eu sei que tem muitos homens que são maus, ruins maridos, né? Acho que ruins pais. Mas também tem pais maravilhosos, maridos maravilhosos. E a gente não pode condenar todos, porque a maioria, ou muitos, dão lugar para o diabo. Porque para mim é dar lugar para o diabo ou é porque ainda é menino e precisa aprender muita coisa, né? Porque uma pessoa que lhe critica o tempo todo, que sei o que lá, isso e aquilo, que não tem amor, que não tem compreensão, ou é a sua configuração de narcisismo, de psicopata, de sociopata, de autismo, ou é uma índole mal, como eu já falei, citei os 2 tipos de índole mal, que é o sociopata ou psicopata. Eu acho que é a pessoa que são maus, né? Que eles são frios, até demais, não tem sentimento, não tem empatia, não sabe ser amigos, não sabe ser irmãos em Cristo, não sabe ser crente. Porque quem ama a Deus não aborrece seu irmão. Repreender é uma coisa, falar a verdade é uma coisa. Agora dizer que não ama é outra, né?
Tem gente que é muito cínico. Cínicos tem demais dentro da igreja. Que se a gente pudesse, a gente dizia mesmo. Não vou com a cara de fulano. No sentido de dizer assim, eu não vou com a cara de fulano porque ela é uma cobra. Eu não vou com a cara de fulano porque ela é uma sem vergonha. Eu não vou com a cara de fulana ou de fulano porque não presta. É mentiroso, é enrolão, é trapaça e precisa se converter. É invejoso, se converta. Para bem longe de mim, que a gente dá a mão, quer o pé, ainda quer mais. Sai falando? Vá se converter e aprenda a se humilhar e voltar e pedir perdão. É o que tem de gente cínica no meio do mundo e nessa região tem muitos. Mulheres e homens que precisam aprender a ser crente. Do grande ao pequeno. Porque Deus não tolera patamar. O mundo quer tolerar, né? Ou seja, a hierarquia. Isso é para aqui pro mundo. Mas para Deus não. Olha como a escolha de Deus é diferente. Deus tem coisas grandes com menor. Deus escolheu Davi, que era o menor, rejeitado, perseguido, caluniado, invejado. É isso. A escolha de Deus é totalmente diferente da nossa. Porque o Deus que tinha escolhido Saul, o homem que era lindo aparentemente, preparado, talvez o Senhor também rejeitou. Que nós não sejamos rejeitados pelo Senhor. É isso. É eu, é quem me ouve, é todos os servos do Senhor. Que nós possamos cair aos pés do Senhor e pedir e sermos humildes. E humildes com nossos irmãos. Será que tratamos bem? Será que se preocupando com a dor do outro? Será que ajudamos na necessidade? Porque nossa casa é assim, sempre foi assim. Então, às vezes, eles escolhem uma casa para fazer a diferença, para que os outros também tomem como diferença. Não haja com diferente. Não quer dizer que a casa é perfeita, porque conflito sempre vai existir entre famílias. Isso é bíblico. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Pois é a espada que às vezes entra na nossa casa, que precisa, é pai contra filho, filho contra mãe, nora contra sogra. É o que a palavra de Deus diz, não tem para que a gente estar se metendo com a vida do outro. Agora a ruindade o crente tem que deixar, se quiser ir para o céu. Porque é a Bíblia que diz que a gente tem que deixar o que não presta. Que a gente ande na direção do Senhor e que a gente seja guiado pelo Senhor, não por vozes contrárias, não por direções ou por conversas de alguém. Porque, como diz, fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Então, nós andemos na direção do Senhor Jesus. A gente está aqui para falar a palavra, e a palavra é espada. Ela serve para a pessoa que está falando e para a pessoa que está recebendo. Então, cada um se conserte e olhe para si. Mas não tenha inveja do seu irmão, não persiga seu irmão. E Jesus nos dê a graça. Porque na hora da raiva, a gente tem raiva mesmo. Porque a gente se iria, a Bíblia diz, ireis e não pequeis. Bom é a gente não pecar, mas se irá, até Jesus se irou quando viu os cambistas ali, em frente ao tempo, fazendo o que fazem hoje, comércio, ele saiu quebrando. A vontade que dá de quebrar, assim, a cara de muitos e de coisas erradas. Mas o Senhor nos dá a graça para isso, para a gente suportar, botar o joelho no chão, para a gente não meter a mão. É isso. Mas Jesus saiu quebrando, para você saber que ele era manso e humilde, igual Moisés. Moisés era um homem, um líder manso, mas por ele se irar, ele não entrou na terra prometida. Muitas vezes se irão por causa do povo, que são um povo tão rebelde, tão ruim, tão sem amor, que a gente se ira. Aí ele não entrou na terra prometida. Então que Deus nos guarde, né? Que possamos entrar na terra prometida. Não quer dizer que ele foi para o céu, ele foi para o céu. Ele apenas ficou guardado, que acredito que ele seja uma das testemunhas, né? Quando estiver próximo ao arrebatamento da igreja. Então, oremos, vigiemos e andemos na direção do Senhor. Porque a palavra ainda é espada e é espada de dois gumes. Então, que nós possamos comer a palavra, viver a palavra e não julgar a vida do outro nem criticar. Mas tem gente que precisa se converter. E a gente não está aqui, como eu falei, para apontar. Só que tem coisa que a gente fica assim, meu Deus, temos misericórdia da vida dessa. Olha isso. Porque crente tem que ser diferente. Diferente no falar, diferente no agir, diferente no vestir, diferente no olhar. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Santidade em tudo. Santidade no olhar, no falar, no agir, né? Em todas as maneiras. Se quisermos ir para o céu. Porque o Senhor se importa assim com as nossas vestes, com a nossa vida, com a nossa conduta, com as nossas palavras, com a forma que agimos. Ele se preocupa e tem resposta para tudo na Bíblia, direção, né? Porque a Bíblia é uma bússola para a nossa vida. E ele nos corrige. Corrige a mim, corrige a cada um de nós.
Amém? É isso. Fique com Deus e a paz do Senhor para ajudar os outros e vão pregar a palavra. Não vão por redes sociais de ninguém, não. Porque quem tem intimidade com o Senhor pode até ouvir, assim como eu comecei a ouvir um pouquinho da live da irmã. E só ela falar a palavra, quando ela fala, pronto, a palavra de hoje vai ser essa. Mas eu não fui falar nada do jeito que ela falou. Porque o Espírito Santo dá na hora o que ele quer dar. Agora, é bom se preparar? É. Muitas das vezes eu me preparo. Mas quando o Senhor quer dar, também dá na hora. Porque ele é assim. Ele faz como quer, do jeito que quer e na hora que quer. E a gente não é nada. A gente não é nada. Aí ele é tudo, daí ele faz. Amém? Boa noite. Fiquem com Deus. E não esqueça. E sejamos sempre como o menor. Possamos se humilhar aos pés do Senhor e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, quebranta o meu coração, quebranta o meu ser, tira o orgulho, tira todo o orgulho que não for da sua vontade. Tudo que não lhe apraz. E me ensina a ser como tu queres e guiado pela tua voz. Como eu falei, com o pregador Gabriel e sua esposa, são homens cheios de Deus. Que tem relacionamento de verdade com o Senhor. Não é espírito de cobra, não é espírito de mentira, não é espírito de macumbaria, não é espírito de maçonaria, não é espírito de feitiçaria. É espírito do Senhor Jesus, que fala que é, que pode, que é grande. São poucos que tem o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Porque ele desceu, ele se humilhou, ele aprendeu com ela, aprendeu com Jesus. E assim o Senhor fez na vida dele, como às vezes via na sua esposa, né? Na época ainda acredito que namorada. Que Deus abriu, né? Ele praticamente viu ela sendo arrebatada, praticamente viu ela, a intimidade que ela tinha com o Senhor. E tem até hoje, para a glória de Deus. E muitos têm e ouvem a voz de Deus. Quem é os crentes hoje que ouvem a voz de Deus? E os novos? Quais são os novos que estão ouvindo a voz de Deus? Fala pra mim. Que às vezes Deus nos quer num lugar e muitos querem tirar do lugar, muitos não querem deixar chegar no lugar, muitos querem impedir, muitos não têm a visão. Por quê? Porque andou cego, tapado, mudo, o quê? Eita. Tá precisando de crentes que realmente têm a visão do Senhor. Às vezes duvido da nossa e quer que seguimos a deles. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Mas bom é estar na posição do Senhor e que o Senhor haja ao nosso favor, que Ele age. Porque se Ele falou, tá falado, Ele vai ter que agir, né? Se quem fala é o Deus que age. É o Deus que confirma, é o Deus que age. Usando pessoas. Porque uma andorinha só, já diz o ditado, não faz verão. No tempo dele. Às vezes nós queremos nosso tempo, mas não é o nosso tempo. É no tempo dele. Posso passar quantos anos for, quantos meses forem. Vai ser no tempo do nosso Deus. Amém? Que possamos saber esperar. Agir está na brecha. Mas o que ele fala, ele vela para cumprir. Que andemos na direção do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos.